Propriedade dos determinantes, né? Então a gente vai observar algumas propriedades que nos ajudam a resolver os cálculos determinantes, né? Então vamos lá. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna são nulos, o determinante é nulo. Então você observa, né, que nessa linha aqui todos os elementos são igual a zero, ou seja, o determinante, né, não é necessário calcular. Se você observa isso numa linha ou em uma coluna, né, como nesse outro exemplo aqui, o determinante vai ser igual a zero. Né? No caso aqui eu estou apontando onde toda a coluna é igual a zero. Então, ou seja, não precisa realizar o cálculo, automaticamente o determinante vai ser igual a zero. Lembrando que determinante é o número associado a uma matriz. Se uma matriz A possui duas linhas ou duas colunas iguais ou múltiplas uma da outra, então determinante é nulo. Ou seja, se duas linhas forem iguais, o que a gente observa? Essas duas linhas são iguais, ou seja, tem os mesmos elementos, o determinante vai ser igual a zero. Nesse caso aqui a gente observa que as duas colunas são iguais, então o determinante também é igual a zero. Então, para ser igual a zero, basta que duas linhas sejam iguais ou duas colunas sejam iguais ou múltiplas. Como assim? O que a gente percebe? Que a linha 2 é 3 vezes, né, cada elemento 3 vezes os elementos, né, da linha 1. Então, seja a linha 2, 3 e menos 6, é 3 vezes, né, os elementos da linha 1. Ou seja, 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes 3, menos 6. Quando acontecer isso, ou seja, quando forem duas linhas iguais ou duas colunas iguais, ou forem múltiplos uma da outra, então, o que é múltiplo? É ser divisível, né? Essa linha é divisível por essa, então, seja, o determinante também vai ser igual a zero. C. Uma matriz cuja linha ou coluna foi multiplicada por um número real k, o determinante também fica multiplicado pelo mesmo número. Então, por exemplo, o que a gente observa? Essa linha aqui corresponde a essa na outra determinante. Se a gente observar, essa linha foi multiplicada duas vezes, né? Se eu calcular o determinante, 5 vezes 3, 15, menos, né, 4 vezes 2, 8. O resultado é 7, certo? Se eu calcular o determinante dessa, 10 vezes 3, 30, 4 vezes 4, 16. 30 menos 16, 14. Se a gente observar, o determinante aqui tinha dar certo, aqui tinha dar 14, ou seja, esse determinante foi multiplicado duas vezes. Por quê? Então, vale essa propriedade, né? Se uma linha ou coluna de uma matriz for multiplicada por um número real, o determinante também ficará multiplicado. Então, como essa linha for multiplicada por 2, no caso, o determinante também foi multiplicado por 2. Antes dava 7, agora se tornou 14, porque essa linha inicial foi multiplicada por 2 e se tornou essa daqui. Ou seja, né, aqui está esse determinante é igual a duas vezes esse determinante, que era o determinante anterior. Propriedade D, né? Em matrizes quadradas e triangulares, o determinante é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, 1 vezes menos 2 vezes 6, então, ou seja, 1 vezes menos 2 vezes 6 é igual a menos 12, 3 vezes 5, né? 15 vezes 2 daria 30. Então, ou seja, se todos os elementos em matriz quadrada triangulares, o determinante é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal. Então, ou seja, ela tem que ser quadrada e triangular. Então, ou seja, o determinante só basta multiplicar os elementos que estão na diagonal principal. Vamos a E. Então, o determinante da matriz transposta, que é transposta, troca, a linha por colunas, é igual ao determinante da matriz A. Então, se eu
a matriz original, se eu calcular a transposta dela, eu vou ter determinantes iguais. Para duas matrizes quadradas, né, de mesma ordem, que é a propriedade F, vale a seguinte propriedade. Então, se eu pegar, multiplicar duas matrizes, né, e calcular o determinante desse resultado da multiplicação das duas, é a mesma coisa que calcular o determinante de uma, calcular o determinante da outra e multiplicar as duas. E uma matriz quadrada, né, a última, será inversível, né, ou seja, tem uma inversa se somente se o determinante for diferente de zero. Por que diferente de zero, né? Se a matriz que eu quero calcular inversa, que é aquela que eu multiplico, né, por a matriz de identidade para calcular a inversa, se o determinante dessa matriz original for A, ou perdão, for zero aqui onde é det de A, 1 sobre zero não é uma indeterminação, né? Então, ou seja, não é possível realizar esse cálculo de dividir por zero. Ou seja, o que significa isso? Nem toda matriz ela é inversível, porque vale essa propriedade. Então, ou seja, a gente tem que se atentar a isso, né, no nosso cálculo. Então, ou seja, o que significa isso? Nem toda matriz é inversível. Para ser inversível, o determinante tem que ser diferente de zero, porque como vale essa igualdade, 1 sobre zero, não é possível realizar esse cálculo.